Senhoras e senhores, mais uma questão do nosso segundo simulado Estude 2019, que traz uma questão sobre a Era Vargas, sobre o Estado Novo mais precisamente, um dos temas recorrentes no Enem. Olha só, o Estado Novo compartilhava alguns traços com o fascismo europeu. A ênfase no poder do executivo, personificado numa liderança única, a representação de interesses de grupos e classes sociais num arranjo corporativo, a crença na capacidade técnica posta a serviço da eficiência do governo e acompanhada de supressão do dissenso. Apesar disso, no caso do Estado Novo imposto por Vargas, não se tratava de um regime fascista, e menos ainda da reprodução de um modelo fascista europeu, português ou italiano, ou ainda espanhol. Sua natureza era outra, autoritária, modernizante e pragmática. Ou, como definiu o sarcástico Graciliano Ramos, o Estado Novo era, no máximo, nosso pequenino fascismo tupinambá. De Lília Moritz Schwartz e Heloísa Stalin, Brasil, uma biografia. As similaridades e diferenças entre a experiência fascista na Europa e o Estado Novo são evidenciadas no texto. Essa comparação permite concluir que, dentre as alternativas, temos o afastamento conceitual entre os exemplos fascistas e o Estado Novo se dava por este, no caso o Estado Novo, se configurar como um regime democrático. Nada disso, nada de democracia. Vale lembrar que de 37 a 45 nós não tivemos eleições, o legislativo permaneceu fechado, né? Você vai ter a criação dos chamados decretos-leis, que serão impostos pelo presidente da República, pelo Executivo Federal, né? Teremos uma forte censura, né? Portanto, um governo autoritário, como diz aqui o próprio texto, sua natureza era autoritária. A próxima alternativa. A possibilidade dessa correlação indica o entendimento comum sobre a importância de centralizar no Estado a organização da sociedade. Senhoras e senhores, essa é a alternativa correta. Como assim? Importância de centralizar no Estado a organização da sociedade. Ora, o próprio texto, aqui no início, ele traz argumentos para a gente chegar a essa alternativa. Olha só, a ênfase lá no finalzinho da primeira linha, de cima para baixo, a ênfase no poder do executivo personificado na liderança única. ênfase no poder do executivo. Ora, isso acontece no Brasil durante o Estado Novo. Nós tivemos a extinção dos partidos políticos, o fechamento do legislativo, os decretos-lei do presidente da República, certo? Inclusive, segundo a Constituição de 37, conhecida como a Polaca, né? O presidente ele teria um mandato de 6 anos com direito à reeleição, né? O que mostra claramente essa centralização de poderes nas mãos do presidente da República, portanto, a centralização no Estado da organização da sociedade, certo? Senhoras e senhores, vamos ver as demais alternativas. A fragilidade da construção da figura de Vargas como líder do Estado Novo impede uma correspondência com líderes fascistas europeus e seus regimes. Nada de fragilidade, nós vamos ter aqui a questão do culto à personalidade do líder, né? E isso vai ser feito principalmente pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? No sentido de enaltecer a figura do líder, né, da nação, que ficou conhecido como o pai dos pobres. A próxima alternativa, as leituras feitas sobre os dois fenômenos está desviada pelo equívoco temporal que levou pesquisadores a assumirem conclusões comuns sobre eventos contemporâneos. Não há equívoco temporal, né? Neste caso, até porque os pesquisadores vão estabelecer características comuns e eles apresentam, apesar de serem regimes com características, algumas com diferenças que devem ser pontuadas, mas também trazem semelhanças, até porque são contemporâneos, certo? A próxima alternativa, a instauração de regimes totalitários na Europa se relaciona com o alinhamento à direita observado no continente. Isso podemos, sim, concluir. No caso do fascismo italiano, do nazismo, né? São governos de extrema direita, inclusive. Temos também o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, o que inviabiliza a ocorrência do fascismo no caso brasileiro. Não é isso que inviabilizou a ocorrência do fascismo no caso brasileiro, no caso do Estado Novo. O Estado Novo vai ter algumas características peculiares, como, por exemplo, tem a questão do pragmatismo. Tá? Tanto que Getúlio Dornelles Vargas vai colocar o Brasil na Segunda Guerra Mundial, enviando a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, né? E as tropas brasileiras vão lutar contra o nazifascismo.
Então é a questão do pragmatismo. Isso a gente não vai verificar no fascismo, por exemplo. Assim como nós não verificamos no populismo varguista, no regime autoritário do Estado Novo varguista, a gente não vai verificar, por exemplo, o militarismo, o expansionismo típicos do fascismo e também do nazismo, certo? Portanto, não é isso que inviabiliza a ocorrência do fascismo no caso brasileiro. Bom, senhoras e senhores, portanto, a alternativa correta para essa questão é a que traz a possibilidade dessa correlação indica um entendimento comum sobre a importância de centralizar no Estado a organização da sociedade, certo? Vale lembrar ainda que você tem mais informações sobre esse importante período da história brasileira tão cobrado nos vestibulares, inclusive no Enem, lá no módulo Era Vargas. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí. Estude.